Para você, meu amigo jundiaense ligado no placar eletrônico, estamos no ar, mais uma segunda-feira. Tudo bem com você? Eu sou MB Murilo Bronzeri, junto com o M10, Nivaldo Moselli, o Ademir da Guia da Mesa e junto com Flávio Bagnoli, o F9, o Corneta. Estamos aqui mais uma vez para falar muito de futebol, Campeonato Brasileiro. Olha, já passou um terço do Campeonato Brasileiro. Rodada de número 14, de 38 rodadas, já passou mais que um terço então. E como está esse balanço? Hoje um balanço do Campeonato Brasileiro. Eu quero balanço, eu quero prognóstico aqui. Vocês não acertaram nada semana passada, mas vamos falar disso já já. O Palmeiras goleou o Vitória. Olha, para mim o Palmeiras não jogou nada de novo, mas ganhou de 4-2, né? Eu ia falar 4-1, tomou ainda o segundo gol. O Corinthians empatou mais uma vez e segue líder como nunca. O Corinthians faz um campeonato à parte, né? Tem o Campeonato Brasileiro e tem o Campeonato do Corinthians. O São Paulo perdeu de novo, hein? Será que o São Paulo tem chance de cair? Vai ter um debate aqui entre F9 e M10 hoje sobre o São Paulo vai cair ou não vai cair. E o Santos empatou num jogo sem torcida é horroroso, né? Parecia um treino, entendeu? Coletivo ali, só faltou colocar os cones dentro de campo, que os melhores momentos acho que deu 30 ou 50 segundos de Santos 0, Vasco 0. Muito do futebol brasileiro, tudo que está acontecendo de contratações, quem foi embora, quem está chegando, nós hoje temos um programa imperdível para você. Flávio Bagnoli, mais uma vez, que alegria tê-lo aqui, que alegria aos amigos do Flávio de São Paulo, aos amigos do Flávio de fora de São Paulo também, que assistem pelo www.canal25.com.br. Quanta cornetagem, um abraço a todos vocês. Flávio, que bom tê-lo aqui. Qual é seu destaque de hoje? Obrigado Moselli. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado pessoal de casa que nos assiste aí toda semana. A gente agradece de coração a Não precisa agradecer, tanto que o senhor recebe para estar aqui, né? Então esse muito obrigado aí tem que ser uma gratidão, mas o senhor recebe muito bem para estar aqui, né? Estou muito bem remunerado. Então vamos analisar isso daí. Não sei se vai ser reformado o contrato, hein? Não sei, mas vamos lá. Vou fazer por merecer. Ok. Bom, meu destaque inicial hoje é para falar do Cuca, né? A impressão que eu tenho assistindo a entrevista coletiva do Cuca é que ele vive no mundo de Bob, né? Ele disse que ele não consegue enxergar por que o Palmeiras está sendo criticado, porque ele acha que o Palmeiras não está jogando mal. Não, o Palmeiras está jogando ótimo. Está uma beleza o Palmeiras. Uma desorganização total. O time ganhou do Vitória porque é um time fraquíssimo, muito fraco, e mesmo assim correu riscos. Teve um erro de arbitragem a favor do Palmeiras, que ajudou o Palmeiras quando o jogo estava 1-0 e difícil. Depois teve um outro erro também contra o Palmeiras, mas nós vamos falar depois. Então, Cuca, nós vamos falar mais pra frente aqui de tudo que você está fazendo de errado, na minha opinião. Espero que você acorde a tempo, porque desse jeito o Palmeiras vai acabar sucumbindo em todas as competições. Daqui a pouco, muito sobre Palmeiras. Flávio disse que vai desabafar sobre Cuca hoje. Eu duvido, mas ele disse que vai desabafar. Vamos analisar. Nivaldo Moselli, alô, o M10, o Ademir da Guia, é uma classe, uma categoria, toca a bola, tá na frente no Cartola, é um monstro. Nivaldo Moselli, que alegria tê-lo aqui. Alegria. Que bom. Seu destaque de hoje, Moselli? É recíproco. Um abraço, Flavião. Obrigado, beleza, te ver e agitado com o Cuca hoje. Eu um abraço para os amigos, então, para todo o pessoal. Estão chateadinho aqui, os dois. Vou falar para você. Chateadinho. Onde a gente está andando, o pessoal está assistindo mesmo. Um abraço, não dá para falar de um e de outro. Um abraço para todos os amigos que assistem o programa. Que tem paciência também, às vezes, com a gente, que dá o prognóstico, erra, acerta, erra. Mas meu destaque hoje vai... assim, de passagem para o Carille. Duas atitudes que ele teve. Uma dentro do campo, a hora que ele estava dirigindo o time, que ele foi na da torcida. A torcida pediu o Pedrinho aos 25, começou a pedir aos 20 do segundo tempo. E ele sabia que o Corinthians estava sendo dominado pelo Atlético Paranaense naquela hora do jogo no meio de campo. E ele pôs o menino atendendo a torcida. Carille, isso não. Atender torcida, técnico é técnico. Ele podia ter colocado o Camacho no meio de campo, que estava perdido. E fora do campo, que ele ficou falando muito, ficou zangado, ficou magoado com as entrevistas do Renato Gaúcho, dizendo que o Corinthians uma hora vai cair, não vai ficar assim. E é verdade, Carille. Você acha que o time seu vai ficar até o fim do campeonato como está? Não, vai ter
um decréscimo também, não é fácil não. Você teve 3 ausências, deu para perceber isso. Então esquece o Renato Gaúcho, esquece a torcida quando você está no banco e dirige o time. Não, mas ele foi perguntado na coletiva, ele não ia responder. Eu não vou responder. Mas não precisa responder com falta de educação. Não, senhor, ele respondeu muito educadamente. Ele respondeu zangado, bravo, preocupado. Que isso? Ele ficou incomodado. Vocês estão pegando muito no pé. Você defende o Corinthians. Vocês estão pegando no pé de... Você defende o Corinthians. Eu defendo mesmo porque é líder. Não estão pegando no pé. Vocês estão pegando no pé de Carille e pegando no pé de Cuca. Não estão pegando no pé. Um é líder, o outro ganhou de 4, vocês estão pegando no pé dele. Não estão pegando no pé. E o técnico de São Paulo faz o que com ele? Perdeu 2 pontos, não foi por isso, mas deixou 2 pontos importantes que vai fazer falta. Daqui a pouco o bicho vai pegar sobre esse assunto também. Eu quero primeiro falar da classificação, que é o que nós vamos debater hoje. Eu quero saber, cada time passou 1/3 do campeonato, já foi 1/3 do campeonato. E eu quero saber como cada um, pelo menos, vai virar o turno e terminar, porque agora já dá para ter uma tendência. Antes a gente falava assim, é muito início, é muito começo. Ok, acabou isso aí, né? Não tem mais essa conversa agora. O campeonato já foi aí 1/3 dele. Vamos falar da classificação enquanto você vê na sua tela aí a classificação. O Corinthians tem 36 pontos, faz um campeonato à parte. O Corinthians faz um campeonato sozinho. Aí começa o Brasileirão mesmo. O Grêmio vem com 28, o Santos e Flamengo com 24, Palmeiras com 22 e o Sport, que o Sport está jogando com o Botafogo agora, fecha o G6 com 21. O Cruzeiro está com 21 também, o Vasco tem 20, Fluminense 20, Atlético Mineiro 20, aí seguido de Botafogo e Coritiba com 19 pontos, a Chapecoense tem 18, o Bahia, como eu adoro o Bahia, tem 16 junto com o Atlético Paranaense, que não para de perder. Ponte Preta está com 15, estacionou em Ponte Preta. E aí vem a zona de rebaixamento, o Avaí com 17, o São Paulo com 12. O Avaí não tem 17. Desculpa, o Avaí está em 17º, perdão. O Avaí está em 17º com 13 pontos. O São Paulo tem 12 junto com o Vitória com 12 e o Atlético Goianiense com 8 pontos. Está aí a classificação do Campeonato Brasileiro. Eu quero começar hoje falando do São Paulo. Vamos começar já nitroglicerínico aqui. Algumas pessoas falaram para mim durante a semana que eu desabafei, e eu desabafei mesmo a semana passada. Eu acho que o São Paulo tem que jogar por resultado, tem que parar com essa palhaçada. Aliás, o São Paulo está voltando de ônibus, né? Vocês chegaram a ver? Fechou o aeroporto de Chapecó ontem à noite. O São Paulo está voltando de ônibus 12 horas de Chapecó. Já está no trajeto. Alguns jornalistas hoje conseguiram voltar, mas o São Paulo está voltando de ônibus. Merecido, né? Nem deveria ter avião. Pelo que eles estão jogando, tinha que vir a pé. Mas vamos fazer uma análise total aqui, desde que começou todas essas lambanças de diretoria. Entendeu? Aidar, tudo que aconteceu, sucessores, diretoria, Rogério Ceni, o que está acontecendo agora. Já foram 13 rodadas para 14 rodadas. E aí, Moselli, o São Paulo corre risco de rebaixamento? Agora já dá para ter um prognóstico, já dá para falar alguma coisa com mais autoridade. São Paulo que pega o Vasco em casa e o Grêmio em casa também, os 2 próximos jogos do São Paulo, depois Botafogo fora. E aí, Moselli? Não, eu acho que risco de rebaixamento não tem, não, Murilo. Eu acho que isso aí, o São Paulo é muito grande e nunca foi rebaixado também, e não vai ser dessa vez. Contratou um técnico que faz um bom trabalho, sempre fez, devagarinho ele vai arrumar o time. Agora está difícil para ele. Nossa, eu vi o jogo ontem, assisti o jogo ontem, o São Paulo não está jogando nada. Jogadores sem confiança. Falta muita confiança no time do São Paulo. Mas eu não diria que cair não cai, não, Murilo. Pela grandeza do São Paulo, 35 mil pessoas no Morumbi na quarta-feira. Isso aí é uma sinalização que a torcida está junto ainda, não sei até quando, mas está apoiando. Então, o que precisa mesmo é dar mais confiança para esse time, que a gente vê o jogador Jusilei, o Petros, jogadores que sabem jogar, mas eles não decidem a jogada. Toca para outro, a hora de chutar, fazer uma jogada de efeito, não faz, não tenta um drible. Você não vê um jogador do São Paulo tentando um drible, só vê o Cuevas, que eu acho que foi substituído ontem, não merecia. Estava jogando, era o que mais lúcido que o São Paulo tinha. Mas cair não cai não, Murilo, certeza. Flávio, você acha que o que o Moselli está falando de cair não cai é porque o campeonato deste ano aqui está muito nivelado por baixo? Por exemplo, Vitória, Atlético Goianiense, Avaí, você acha que os 3 já caíram, entendeu? E é por isso que o São Paulo não cai, aí teria que escolher mais um quarto.
Ou é porque realmente o São Paulo vai ter força? Porque a nota de corte geralmente é 45 pontos, né? Que sempre faz. Entre 43 Entendeu? e 46. Isso, exatamente. O Inter caiu com 43 no ano passado. E aí? E esse São Paulo aí? Como que vai dar confiança para esses jogadores? Tá nivelado muito por baixo mesmo? Como você vê Olha, esse São Paulo? eu, ao contrário do Moselli, eu não cravaria que não cai. Né? Eu acho que tem grande chance de não cair. Até porque você citou, esses 3 times que você citou, na minha humilde opinião, eles já estão rebaixados. Avaí, Atlético Goianiense e Vitória, só um milagre salva esses 3 times. Então tem mais uma outra leva de baixo aí, do meio para baixo da tabela, que vai brigar para não cair por essa última vaga. E o São Paulo está nessa, junto com a Ponte Preta, junto com o Bahia, que começou o campeonato mostrando que ia fazer uma campanha melhor do que está fazendo. Agora, o São Paulo, olha, falando um pouquinho sobre o jogo de ontem, o Cueva jogou um pouco melhor, isso ajudou o São Paulo, eu acho que você tem total razão, jamais poderia ter tirado o Cueva naquele momento do jogo. Ele jogou melhor ou menos pior? Menos pior. Menos pior. Menos Ele pior. jogou menos pior. Tá. Mas você percebe o São Paulo completamente sem confiança. O que o Moselli falou é perfeito. Você não vê ninguém tentar uma jogada individual, tentar fazer uma jogada um pouco mais ousada, uma jogada diferente, que são essas jogadas que definem os jogos. O São Paulo está com medo de jogar. Está muito pressionado. São Paulo tem um time, na minha opinião, de médio para ruim. O elenco de São Paulo não é bom. Com a chegada do Petros, eu acho que o meio de campo deu uma encorpada. Mas, olha, a pior campanha do São Paulo na história dos pontos corridos. Né? Tinha sido em 2013, nessa 14ª rodada. Em 2013, o São Paulo tinha 13 pontos nessa rodada. Tá? E o Paulo Tuori era o técnico. É a pior campanha do São Paulo na história. Agora, por exemplo, tem um boato forte que o Cueva e o Rodrigo Caio estão na mira de clubes europeus, estão praticamente vendidos. Rodrigo Caio, só o Zenit está tentando parcelar. Só isso que está faltando. Se e o Cueva também tem proposta da Europa. Eu ia falar isso aí. Os dois têm proposta da Europa. A preocupação maior é a saída dos dois. Mas a quantidade de jogadores que o São Paulo se desfez nos últimos tempos. Então o São Paulo desfaz uma quantidade enorme de jogadores. Mas não eram titulares também, né, Flávio? Não, mas jogadores muito... Mas por exemplo, o Luiz Araújo, o David Neres eram jogadores muito... Mas ainda eram promessas, não eram? Mas eles poderiam estar jogando mais que o Wellington Mas Ney, numa hora dessa, com o abacaxi do jeito que está... Será que eles resolveriam? Essa é a minha dúvida. Mas esses dois jogadores são muito importantes hoje para o time. E assim, o São Paulo tá sem dinheiro. Fica tentando vender jogador para poder fazer um pouquinho de dinheiro. O Rodrigo Caio, que você falou, é primordial. Uma preocupação muito grande mesmo. Então. Vocês não acham que o São Paulo tem muito estrangeiro no time titular? Joga ali o Prato, o Cueva. 5, né? Tem o Arboleda, Bufarini, o Arboleda e o Gomes. E ainda tem o Lugano. Então o Lugano que não pode ser instalado. Não está podendo sentar no banco porque ele está usando o 5. Viu? Essa fórmula de muito estrangeiro e meninada é a fórmula que o Palmeiras usou e quase caiu. É a mesma fórmula. Entendeu? Muito estrangeiro no Campeonato Brasileiro, que tem problemas gravíssimos de adaptação, principalmente que chegaram agora. E Cueva, o Cueva acho que se vender vai ser um favor, inclusive. Tá? É um cara bom, mas ou recupera ele rápido, ou o São Paulo precisa fazer ponto, gente. Não dá mais. Mas no nível do time do São Paulo, ele é um jogador que não pode sair. Se ele sair, não tem ninguém. Vai colocar quem no lugar dele? Porque ele já mostrou que sabe jogar. Ele sabe jogar. Então, mas ele mostrou que sabe jogar ou ele estava acima? Contusão. Tem isso aí dele estar saindo, se boata, isso aí atrapalha a fase do jogador. A minha pergunta é a seguinte, ele enganou todo mundo? Jogava melhor do que a gente pensa? Ou ele está numa fase ruim mesmo? Essa é a pergunta. Tem muito jogador que vem, faz um ano maravilhoso e nunca mais repete. Ele está numa fase ruim, inclusive na seleção no Peru ele se destaca muito. Ele sabe jogar, você percebe que ele sabe jogar. Dura quando o jogador não sabe. Não estou dizendo que ele não sabe jogar. Aí é difícil. Será que a gente não supervalorizou o futebol dele? Não. Eu acho que são duas coisas. Muito acho abaixo. que teve uma parte que ele foi supervalorizado. E eu acho que ele está contaminado com essa ruindade do time e com esse momento também. Não é fácil jogar. Ele não é um jogador. Ele é um bom jogador, mas ele não é um jogador de personalidade para num momento difícil desse. Ele chamar a responsabilidade e resolver. Ele não é esse jogador, não tem responsabilidade, não tem capacidade para isso. E outra agravante é que você não pode contar com a garotada, né? Você começa cada um que você coloca, entra numa fria danada.
Aquele menino Lucas Fernandes é bom de bola, dá Bom para jogador. perceber. Mas ele Bom jogador. entra já meio pressionado. É difícil pro garoto assimilar tudo isso aí. Bom, tá aí o tricolor. Eu acho que o São Paulo não vai cair, porque o nível técnico do campeonato está muito abaixo. Não vejo como a nota de corte ser 45 pontos esse ano. Eu acho que vai ser um pouco abaixo também. Será? Como o Flávio falou sobre Vitória, sobre Avaí, o Atlético Goianiense, gente, tá ruim, né? O Atlético Mas o São Goianiense. Paulo não ganhou. Mas não ganhou, Moselli, porque o Moselli tem coisa assim que depois o Flávio fica. A gente sempre briga, tá? Eu e o Flávio, entendeu? Vamos falar no ar aqui pra ninguém ficar. O Campeonato Brasileiro tá maluco, entendeu? Ele tá. No momento que a gente tá mais uma dura aqui da LC, ele tá maluco. Por quê? O que acontece, Moselli? Vê se eu tô errado aqui. Os times que são melhor tecnicamente, e jogam em casa, o que ele tem que fazer? Ele tem que se abrir para ganhar o jogo. E não consegue, porque tem que se impor. Mas ele é só um pouco melhor do que outro time. E o que está acontecendo? Os times pior estão levando vantagem fora de casa. Por exemplo, o Grêmio. O Grêmio tem a dificuldade de jogar em casa e fora de casa joga muito melhor. O Cruzeiro está com posse de bola menor do que o adversário. Eu assisti Cruzeiro e Flamengo ontem. O Cruzeiro fica esperando. O São Paulo, quando joga no Morumbi, o que ele tem que fazer? Ele tem que propor jogo e não consegue propor jogo. Aí empata com o Atlético Goianiense. Então é um campeonato diferente. O Corinthians fica ali. 4-4, amarra, o Romero vem fazer o quinto homem do meio quando tem que marcar e não precisa propor o jogo. E o Palmeiras é maluco. Então o técnico tem que ter inteligência de saber com quem eu vou jogar. O São Paulo tem que ter essa inteligência aí. O São Paulo, não agora contra o Vasco, mas depois vai pegar o Grêmio em casa. Hoje jogo armadilha, hein? É um jogo armadilha. Jogo é difícil. O que é bom é que o Grêmio vai ter Copa do Brasil, se bem que ganhou de 3-0. Então o Grêmio talvez não poupe ninguém. E o Renato Gaúcho já falou que a prioridade dele é Copa do Brasil e Libertadores. Então, mas já declarou isso. Mas que o primeiro jogo o Grêmio ganha de 3-0. Então ele está meio que classificado já. Tá classificado. Mas é um campeonato diferente e o que o Flávio sempre briga, o técnico tem que olhar o próximo jogo, quem é o adversário. Tá bem claro já, agora todo mundo, ninguém mais consegue esconder jogo. O Atlético Paranaense foi lá, ficou. Aliás, esse é o assunto agora. Vamos falar do líder. Vamos falar do líder Corinthians, que para mim é líder, para mim vai ser campeão. Essa é minha opinião, depois me cobrem, tá? Foi lá, 2-2, 2 gols de Jô. Jô de novo, hein? O artilheiro Cartola. dos clássicos. Tirei entendeu? ele do Cartola. O senhor tirou ele do Cartola? Tirei. Parabéns. Meu Deus. O senhor é um gênio, né? Jô, Corinthians, enquanto você vê os melhores momentos de Corinthians 2, Atlético Paranaense 2, Moselli, fale do jogo, o que aconteceu, entendeu? O Corinthians agora tem 8 pontos de diferença para o Grêmio, e aí? É, o que eu estava comentando, o Corinthians estava com o jogo na mão, ganho, 3 pontos, tranquilamente, jogando bem, sem os 3 titulares, que foram 3 substituições, até o Moisés, surpreendentemente, estava jogando bem. Mas você percebe... Guilherme Arana, Rodriguinho... Então, e o Rodriguinho e o Pablo. E o Pablo. E o Pablo. Quem fez muita falta, eu achei, foi o Pablo. Porque o menino que entrou também, ele tinha muita dificuldade para situações que ele tinha que tomar decisão e ele não tomava. Mas eu acho que o Corinthians ainda, você fala é campeão, não é campeão. Sábado foi uma prova, perdeu 2 pontos que estavam garantidos esses pontos aí. Fundamentais, porque o Atlético já estava também numa fase que não estava nem chutando no gol. Então precisa tomar cuidado, é por isso que eu falei do Carille, a torcida não pode entrar no entusiasmo da torcida, como você está entrando, você é um que está entrando. Aí começa a pedir 36 pontos, Moselli, com 14 jogos, você que não entra no entusiasmo? Mas você começa a pedir Pedrinho, 20 minutos, o técnico vai lá e põe, não, precisa tomar cuidado com o jogo. 2 pontos que foram embora da mão do Corinthians. O que aconteceu? O Grêmio agora é só 8 diferença. Não é mais 10, não. O Grêmio está chegando. Então está diminuindo a diferença, precisa tomar cuidado. E outra coisa, a gente tem que pôr na cabeça isso aí, é fato. O Corinthians não vai, o Renato Gaúcho falou bem, ele não falou para provocar. Não é possível um time que tem limitado o plantel dele garantir os resultados que está conseguindo até o fim do campeonato. Vai ter uma decadência. Então tem que estar preparado psicologicamente para isso também. Será que está? Será que aguenta? Então é melhor esperar. Está jogando, está merecido. Sim. Isso sim, você perguntar, é merecida a classificação do Corinthians? Totalmente. O Jô está jogando muita bola. Mas e se ele sai? Quem vai entrar? O Casim?
Se ele se machuca. Então tem que rezar, torcida do Corinthians, torcer e rezar para ninguém se machucar. Porque o Pablo vai ficar fora uns 4 jogos agora. Não vai ser fácil. Tá aí. E aí, Flávio? Fale desse Corinthians, 8 pontos acima do segundo lugar, 12 pontos acima do terceiro lugar e todos eles disputando Libertadores. Tanto Grêmio, Santos, Flamengo e menos o Flamengo, né? Mas o Flamengo tem a Copa do Brasil e Palmeiras, todos disputando. E aí? E aí? E o título? E o título? A gente quer saber do título. Já pode fazer conta? Não. Já Você pode sabe fazer que não conta? pode. Como Você não sabe pode? que não pode. Não Com pode. 72 pontos aqui já Não tem pode. título. O Corinthians está muito Tá perto. na metade. O Corinthians está muito perto. Eu acho que a gordura que o Corinthians teve capacidade de criar durante essas 14 rodadas é algo que vai fazer uma diferença gigante lá na frente. Assim como pode fazer diferença negativa perder 2 pontos como perdeu agora. E como perdeu para a Chapecoense na estreia do campeonato. Ganhando o jogo. Foram 4 pontos. Aí você fala assim, pô, Flávio... Os 4 pontos perdidos. Não, ok, mas 4 pontos faz muita diferença no campeonato desse, Murilo. Tá bom, Aí- faz, mas o Corinthians, o jogo perfeito do Corinthians foi contra o Palmeiras no meio de semana. Foi um jogo perfeito. O Corinthians tem feito vários jogos perfeitos. O Corinthians Mas tem aquele foi jogado- demais. Foi. Foi demais. Foi. Mas também, depois nós vamos falar um pouco sobre esse jogo, se a gente tiver tempo. Foi demais depois que o Palmeiras bolas cometeu um do pênalti gol. infantil. O Palmeiras estava jogando melhor que o Corinthians e cometeu um pênalti infantil. Tá bom, mas ok. o senhor fica muito triste com isso, Não, não entendeu? tô- O senhor tem que comentar e não ser triste. Não, E eu o tô prazo- comentando. Fale E do o jogo. Prazo não pegou uma bola. Os Exatamente. dois foram entrar. Mas foi 2-0, Moço, ele Tudo bem. O ganhou. senhor vai deixar eu falar sobre o jogo de ontem? Pois não, Então pois tá. não. Então tá bom, obrigado. E ontem o Corinthians mereceu ganhar o jogo. Com os erros do Carille, sábado, desculpa. Mereceu ganhar o jogo, na minha opinião. Mesmo depois que o Atlético empatou. Bom, o gol do Atlético foi um gol bem... um chute... Acontece, né? Acontece. Né? Então, mas mesmo depois disso, o Corinthians teve 3 chances claríssimas de gol que acabaram não entrando por uma fatalidade. Era para o Corinthians também ter ganho o jogo mesmo assim. Agora, o Carille precisa... Ele me parece ser um cara focado. Não tem que ficar dando ouvido para Renato Gaúcho, para a imprensa. Mas ele não estava pra dando torcida. ouvido, vocês estão pegando Tava no pé de dando ouvido, Carille. sim. Não Tava estava dando sim. ouvido. Tava Viu? dando. Deixa eu Ele explicar uma trocou coisa pra errado vocês. ontem. O que o Moselli disse, ele tem razão. Não era para ter colocado o Pedrinho naquele momento. O Camacho era um jogador muito mais para segurar a bola, muito mais cerebral. O Corinthians estava perdendo o meio de campo naquele momento. Entendeu? Foi o momento mais difícil da partida. Ele sacou o Marquinhos Gabriel para colocar o Pedrinho porque a torcida estava pedindo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Isso aí pode fazer o Corinthians perder pontos que, com o tempo, pode diminuindo essa gordura. E aí a pressão fica grande, porque a pressão para ser campeão está toda em cima do Corinthians. Carille, você é fantástico. Logo, ninguém muito tá tirando bem. o mérito dele, Os Murilo. senhores estão tirando mérito, sim. Não, De senhor. 42 pontos ele ganhou Não, senhor. 36. E fizeram uma pergunta para ele sobre o que o Renato Gaúcho falou, que o Renato Gaúcho falou para desestabilizar, sim. Falou a verdade. Mas você tem que assimilar Falou isso a aí. verdade. Então, assimila respondendo. Ele O cara- respondeu. O cara é um fanfarrão, você tem que Não, assimilar. então, mas assimila e responde. Falou assim, olha, ele falou, quem tem boca fala o que quiser, e é o que a gente faz aqui. Corneta, entendeu? E aí você cai ou não. Foi um empate, Nós foi um não estamos empate. eu com O cara o do Flávio, Atlético não Paranaense estamos criticando derrubou o Carille em 5 momento caras, nenhum. nunca mais vai Criticando fazer o aquele... Carille, Murilo. O senhor tá Não, assim, senhor. dizendo que ele Não, colocou não, o Pedrinho na hora errada. Não, senhor. Não, é uma Entendeu? atitude que ele teve durante o Tá jogo. fazendo tudo pô. certo, o Corinthians vem fazendo. Ele é um cara super equilibrado e vai continuar assim. Só quero fazer uma pergunta pra vocês. Flamengo 1, Cruzeiro 1. Vocês assistiram esse jogo ou não? Eu assisti. Eu assisti. E aí? Eu assisti. Um jogo, os dois times tiveram muitas oportunidades, mas foi um jogo, o Cruzeiro segura demais estilo atrás. do Mano, Estilo né? Mano Menezes. Estilo Mano Menezes. Mas tá vale estilo chegando, Mano hein? Menezes? Mas tá Vale chegando. estilo Mano Vale. Menezes? Vale ou não? Desde o chegando. início do campeonato eu falei que, na minha opinião, o Cruzeiro era um time que ia É, brigar tá para chegando. ficar entre o G6 aí. Deixa eu explicar uma coisa pra E vocês. eu acho que vai. Vocês estão tão corneta, vocês dois, que é o seguinte, você fala do Palmeiras, o Cuca não serve. Você fala do Não, Corinthians, o Carille errou. não. Você fala do Cruzeiro, o Mano Menezes, não sei o quê. Mas quem falou que o Mano Menezes não alguém serve? serve pra Não. vocês? Ele tem um estilo de jogo. É Tá um bom, estilo é de o jogo estilo de jogo que defensivo faz para sair em ganhar. contra-ataque. Ótimo, mas ele não está sendo criticado. Tá muito agitado. Ah, entendi. Não tá sendo Moselli, o que criticado. aconteceu com O ele? jogo da rodada Só foi pediu do Cruzeiro jogo. 1, Flamengo 1. Jogão. Olha. Esse foi o jogo da rodada.
Você perguntou do jogo, não da campanha. Pois é, mas é o que Não eu tô da falando. campanha, O tô estilo falando Mano do Menezes é o jogo. estilo Mano Menezes Não, ser. mas ninguém disse que é ruim. O Thiago Neves joga demais. Joga muito. demais. Joga Dois mais. do Cartola. Pois? Lógico. Joga demais. Todo jogo Diego, põe ele. Everton Ribeiro, entendeu? E essa semana que vem não, essa semana tem Quarta-feira. Flamengo e Palmeiras, clássico. Tem que falar desses jogos, os jogos bons tem que falar deles. Tem que falar Flamengo e Palmeiras, jogão mesmo. Jogão mesmo. Uma Quarta-feira. pena, No né? segundo bloco, Isso que eu prognóstico. falo, Tinha que ser no Maracanã. Não é isso que eu ia falar, pelo amor de Deus, né? Jogo desse tem que Ninho ser no do Maracanã. Urubu, um jogo para 19 mil pessoas e o Maracanã vazio, apagado. O que é isso? Lamentável. Fluminense 2, Curitiba 1, em Curitiba. E aí, o Curitiba tirou o Kleber Gladiador, acabou? E aí, Ele faz Mizé? muita falta, viu, Murilo? É? O Kleber, eu tenho assistido os jogos do Curitiba, é um time também bem montado, tem estrutura, sabe o que quer, está pressionado também, porque estava subindo na classificação e de repente deu uma estacionada. Mas o Kleber faz Sem muita goleador. falta. E agora é definitivo, né? Ele está Pois suspenso é. mesmo. Vai ter o julgamento essa semana. Nós vamos falar daqui a pouco, depois do intervalo, de Palmeiras, Santos e muito do Campeonato Brasileiro, onde seu time pode chegar até o final. Fique agora com o comercial mais bonito do Brasil, o comercial da Polo Wear. Estou vestindo Polo Wear. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got Se você deseja importar ou exportar, a Proceftor, assessoria em comércio exterior, tem a solução. Há 14 anos atuando neste mercado, a Proceftor já incluiu mais de 1.300 empresas no cenário internacional, preparando a equipe da sua empresa ou até mesmo terceirizando seu departamento de comércio exterior. Otimizamos tempo de desembaraço aduaneiro, entre outras práticas, garantindo agilidade e sucesso em seus negócios neste mercado altamente competitivo. Proceftor Assessoria em Comércio Exterior. Edifício Maxime, Avenida 9 de Julho, 3575. Telefone 11 3090 0550. Estamos de volta com o nosso placar eletrônico aqui no canal 25. Olha, se você soubesse as coisas que acontecem no intervalo aqui, ainda bem que você estava assistindo a Proceftor, essa empresa de importação e exportação fantástica. Um abraço aqui ao Thiago Oliveira, Fabiano Oliveira, que o Alexandre Matos joga cartola na vida real, né? O Alexandre Matos tem que trabalhar na Proceftor, importar, exportar, vá na Proceftor, ligue lá que você vai ver as grandes novidades. E agora o dólar caiu, hein, gente? Agora dá para comprar mais. Né? Não se esqueçam disso. O assunto agora é Palestra Palmeiras. O Flávio está por aqui com o Cuca. Ele não parava de falar mal. O senhor para de falar mal do Cuca. O Palmeiras ganhou de 4-2. Aliás, Flávio Bagnoli estava no Allianz. Mostra aí Flávio junto com Evair, este ídolo de toda a torcida palestrina. Olha aí a foto. Flávio junto com o Evair. E aí, Flávio, estava com o Evair ontem? Tava. É? Show de bola? Camisa do Palmeiras. Sensacional, né? Sensacional. Você ter contato assim com um ídolo da magnitude do Evair é um negócio... Que legal. Para Eu toda vi a jogar, torcida hein? palestrina aí Esse tá eu aí. E jogava nós vamos muito. trazer Evair aqui nesse programa. Vamos falar muito de Palmeiras, vamos falar muito de Evair. Fale do jogo agora enquanto você vê os melhores momentos de Palmeiras 4. 1, 2, 3, 4, vitória 2. E o Flávio falando mal do Cuca, impressionante. Flávio, e aí? Você que estava lá no jogo, conte para nós como é que foi. O que mais me incomoda, na verdade, é a falta de organização que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem um elenco
de uma qualidade muito boa, na minha opinião, todos concordam com isso, mas na prática isso não acontece. Eu não vejo o Palmeiras com uma organização tática consistente, por exemplo, como eu vejo o Corinthians. O Palmeiras toma um gol, desanda tudo. O Mina vai jogar de centroavante, o atacante vai da lateral, aí põe o Zé Roberto para ser zagueiro. Gente, tomou um gol jogando em casa contra um time teoricamente muito mais fraco como é o Vitória. Se você tem um esquema de jogo, uma estratégia, e você está convicto que essa é a melhor estratégia para atuar contra o Vitória, pô, calma, assenta, toca a bola, vai dominar o jogo, jogando em casa, o estádio estava lotado ontem. Só uma pergunta, mas não foi isso que aconteceu? O Palmeiras tomou Não, um gol não e foi fez isso que 4. aconteceu. Não? O Mina começa a abandonar a zaga, parece que... Se você vai fazer isso faltando 5 minutos, o jogo tá acabando, ok, é uma tentativa, vamos tentar, é um cara alto, vai pra frente. Mas com 15, 20 minutos, se o Palmeiras toma um gol, o Mina já começa a abandonar a defesa, já vira uma bagunça generalizada. Isso é uma coisa que me incomoda, entendeu? Ele tem jogador para ter um time muito mais consistente, um time mais tranquilo, para tocar a bola, dominar o jogo. Coloca um jogador a mais no meio, ontem ele colocou o Michel Bastos jogou muito bem ontem no meio. Apesar de que ele disse na coletiva que ele quer aproveitar o Michel Bastos de lateral. Ok, mas ele colocou o Michel Bastos no lugar do Guerra, que era o único jogador que tinha capacidade de articular o time. Então eu não concordo muito com as substituições que ele faz e a postura do time. Contra o Corinthians quarta-feira foi uma verdadeira bagunça. O Roger Guedes virou lateral direito, o Mina virou centroavante, o Zé Roberto entrou para jogar na zaga. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Completamente, Antes de eu perguntar não tem outra coisa muito para o nexo Moselli aqui, isso. só seguindo o seu raciocínio. Você acha que ele está fazendo isso? O Alexandre Matos deu uma coletiva na sexta e disse que ele não tem tempo de treinar. Que ele não fez nenhum treino desde que chegou. Ninguém tem tempo de treinar. Não, Aí, beleza. Mas essa é a minha exatamente. pergunta aqui para o senhor Flávio primeiro, que está aqui falando do Cuca. Isso justifica ou não? Não justifica. Não justifica. Não Você acha que o justifica. Palmeiras é uma bagunça? Taticamente, sim. O Palmeiras não consegue trocar... Pô, você vê jogos passados, por exemplo, o jogo retrasado que o Palmeiras perdeu do Cruzeiro no Mineirão, o Palmeiras não consegue trocar 5 passes. Você vê times muito inferiores tecnicamente, tem esquema de jogo muito mais organizado, toca a bola, perdem, são limitados, mas você vê que tem uma estrutura tática o time. O Palmeiras não tem. Você mesmo fala que o Cuca gosta de jogar de que jeito? O jogo o quê? Maluco. Então, Totalmente maluco. Então, Totalmente o que é um jogo maluco? É um jogo jogo que maluco é não um tem negócio onde ninguém guarda posição, não tem organização. O Palmeiras está jogando assim hoje. Aí me vem o Moselli. Alexandre Matos e diz que esse é o diferencial do Cuca. Por o Mina de centroavante, por... Moselli, o Palmeiras tem 22 pontos hoje. É isso que eu quero falar do caminho do Palmeiras. O Palmeiras tem 22 pontos. A semana que vem, o Palmeiras vai pegar agora o Flamengo lá, né? E a semana que vem, o Palmeiras vai pegar O Sport em Recife. Não, vai pegar o Sport Recife já no final de semana. E já na quarta-feira da semana que vem é o Cruzeiro. Copa do é o Brasil. jogo da Copa do Brasil, que foi 3-3 aqui. E o Palmeiras tem 22 pontos, 14 a menos que o Corinthians. Você acha que o Palmeiras consegue se focar nesse Brasileirão? Você não acha que a cabeça deles está na Libertadores e eles não conseguem se focar nas outras competições? Como você vê o Palmeiras hoje? Antes, eu discordo um pouquinho do Flávio. Eu acho que as contratações que o Palmeiras, que o Alexandre Matos, eu acho que o maior culpado dessa situação que o Palmeiras está é o Alexandre Matos. Com todo o dinheiro que ele teve, todo o dinheiro que foi dado, toda a autoridade que foi dada para ele contratar. E um exemplo a gente dá do Flamengo. O Flamengo, com menos na metade do que o Palmeiras gastou, trouxe o Diego e o Everton Ribeiro. E agora está trazendo o goleiro. Então, eu acho que o Palmeiras não é tudo isso que... Estou repetindo isso aí faz tempo, desde o começo do campeonato. Palmeiras não é tudo isso que estão falando. O plantel do Palmeiras, você vê jogadores limitadíssimos. Nós vamos falar um exemplo, 2 exemplos. O Michel Bastos. Ele precisa jogar, ele precisa jogar. No São Paulo, ele ficou 1 ano na reserva do São Paulo. O William não vai resolver o problema no Palmeiras. Ele foi reserva no Corinthians, foi reserva no Cruzeiro. Então, é questionável o elenco que o Palmeiras tem. Então, aí o que aconteceu? Pegou um técnico que eu respeito muito, o Cuca, como eu respeito o Abelão, que está fazendo um trabalho excelente no Fluminense. Então, o Cuca, ele não é que ele está perdido, ele está vendo que ele não tem muita alternativa dos jogadores que ele tem na mão. Eu acho isso. Agora, ele também não, se ele quer um time coeso, direitinho, para montar um time, não tem tempo para treinar, como ninguém tem.
Isso aí também é um jargão que todo mundo usa. Ah, o Tite não tem tempo para treinar o Brasil. O jogador, as outras seleções também. Não fala de Tite. Não, Tite é monstro dando sagrado. um exemplo do Brasil. Tite vai ser campeão não, do mundo ano que vem. É a cultura do brasileiro. Ok. Ah, não tem tempo para treinar a seleção. As outras seleções também não tem. Ah, não tem tempo para treinar o time. Os outros 20 também, os 19 não tem também. Está a mesma situação. Então eu acho que o Cuca, concordo que o Cuca é um excelente técnico, ele vai acabar arrumando o Palmeiras. A única coisa que ele está errando, ele está mudando muito. Se ele não tem tempo para treinar, não pode mudar muito. Ele tem que dar confiança para pelo menos falar, ó, o Egídio, você vai jogar 5 jogos. Pode jogar tranquilo. O Minas, você não vai, que nem eu, concordo com o Flávio também, eles dão uma descida desabalado lá que nunca vi um negócio num Parece esquema... um boi bumbá. Num esquema tático e Como é o nome outra... daquele boi? Boi bandido. E com outro O boi detalhe... bandido da novela das 8, é o Mina. E tem um outro detalhe, ele tem um jogador experiente do lado dele, que é o Edu Dracena, mas não tem mais aquela explosão que ele tinha. Ele é limitado também nisso aí. Então precisa tomar cuidado. Os laterais às vezes descem, o Egídio desce de um lado, o Mina desce do outro. Então eu acho que o que falta no Cuca, que para mim, eu repito, é um dos melhores técnicos do Brasil. O que tem que fazer é deixar um time dar confiança. Que se você não der confiança, tira, põe, você não consegue arrumar o time. É isso que eu acho que está Tá faltando no bom. Palmeiras. E a pretensão Agora, do Palmeiras no Brasileirão? 22 agora- pontos hoje, é 14 atrás do Corinthians. Não, com não. Libertadores e Copa do Brasil. E aí? G6, vai bom, brigar agora pro então G6. vamos fazer diferente. Palmeiras perde do Barcelona Já desistiu eliminado. do título? Palmeiras, Não. acho que já. Não, Já? não. Eu vi entrevista ontem do Cuca, não desistiu. Mas ele não pode falar isso espera abertamente. pouquinho, mas espera Palmeiras um não pouquinho. tem condição de Mas tirar vê, 14 vê de pontos um do outro Corinthians. jeito, vê a situação delicadíssima que o Palmeiras está. Se o Palmeiras não ganha do Cruzeiro, é eliminado da Copa do Brasil. Se ele não ganha do Barcelona, que vai ser difícil o jogo, ele é eliminado da Copa do Brasil. Tá Ele tem o morto. Brasileirão só. Então não dá- é por isso que ele está falando, o discurso dele é esse. Eu não desisti do Brasileirão. Por quê? Porque é um campeonato que ainda tem 72 pontos para ser jogado. E em 20, 30 dias aí vai decidir o futuro em 2 competições. Você acha que isso é um papo sério e você acha que isso é só discurso? Não, eu acho... É só a pergunta. Não, a minha opinião é o seguinte: é impossível tirar 14 pontos hoje. Nunca ninguém conseguiu fazer isso. E do jeito que o 14 Corinthians... pontos, mas com mais que um turno inteiro, um turno e meio inteiro? Não dá, mas o Palmeiras não tá lutando só contra o Corinthians. Tem o Grêmio, tem o Flamengo, Tem, tá isso todo aí eu mundo concordo, aí. isso aí eu concordo com o Como que Flávio. vai tirar 14 pontos para ser campeão? O Palmeiras não tem condição de ser campeão Tá brasileiro. difícil, Essa é a tá verdade. difícil, Flávio, mas ainda acho que é cedo para jogar toalha. Não, mas não vai jogar toalha. O Palmeiras vai brigar pelo G6. Ele quer garantir pelo menos uma vaga na Libertadores do ano que A vem. grande Eu acho que é preocupação do possível. Palmeiras é que o Cuca não consegue, com esses jogadores, implantar o esquema tático dele. O esquema tático do Cuca está claro. É 4-3-3, ele não abre mão de 3 atacantes. Jogar com 3 atacantes, você mata o time inteiro de tanto correr. Tanto que o Palmeiras no ano passado tinha várias contusões e que ficavam culpando o departamento médico. Entendeu? Tinha Gabriel Jesus e Moisés que aguentavam o tranco ali, tranquilo, de quantos jogos forem precisos. E o Palmeiras não tem mais isso. Então, ele também não abre mão de mudar o esquema tático dele. E isso preocupa muito, porque a semana que vem o Palmeiras tem uma grande final da Copa do Brasil. Entendeu? Isso que preocupa demais, porque daqui a 2, 3 semanas o Palmeiras tem uma decisão na Libertadores. Tá em O desvantagem. Palmeiras está jogando mal. Cuca, olha o time do Palmeiras, o seu time joga mal. O seu time ganha. Ontem o Egídio fez um pênalti clamoroso no Patrick, que ia ser 2-2. O Palmeiras tinha acabado de tomar uma bola na trave o Alisson, né? O zagueiro. O Wallace. O Wallace, zagueiro, tinha acabado de bater uma bola na trave. Entendeu? Então, o Palmeiras está jogando... E parece que o Cuca não vê isso. É um time aberto. O Palmeiras não tem 2 volantes ali de marcação que pega, como tinha. O ano passado, o Moisés e o Tietê jogavam de volante. Eles jogavam ali, pegando ninguém. O cara dominava a bola, não tinha tempo de respirar. Marcação alta. O Palmeiras não faz mais isso. Então, toma muito cuidado, porque vai cair fora das 3. Mas viu, Murilo? Vai cair fora. Do jeito que está hoje. Se o Palmeiras jogasse hoje, desse jeito, não vai ganhar nenhum dos 3. O Palmeiras tem elenco, tem treinador, tem torcida, tem dinheiro, tem tudo para reverter. Mas do jeito que está hoje, se o Cuca permitir, e como o Flávio falou, o que preocupa demais é que ele entra na coletiva e fala: não, a gente jogou bem. Jogou bem, Cuca. Aonde que jogou bem? Aonde que jogou bem? O Praz está chamando gol, gente. A bola chuta, ele entra. O Praz chama gol agora.
Tem que chegar junto nessa zaga, porque não dá para jogar assim. Agora, você vê, o Cuca, na minha opinião, ele é um grande treinador. Ele tem, o histórico dele mostra isso, os títulos, os trabalhos excelentes que ele fez em outros times e fez no Palmeiras também o ano passado. O Palmeiras foi campeão brasileiro, a gente não pode desprezar isso. Agora, como ele é um cara experiente, um cara já vivido no futebol, foi um grande jogador e é um grande técnico, na minha opinião, já que não tem tempo para treinar, pô, fecha a casinha, congestiona o meio, joga um pouquinho... Poxa, meu, é básico no futebol, não dá pra jogar do jeito que ele joga. Aberto, um time sem controle nenhum, parece um bando de louco, mesmo jeito que você fala. Flávio, mas... Gente, segura um pouquinho. Flávio, eu acho que inicia o jogo. A grande diferença do ano passado, do time do ano passado, é uma palavra só: confiança. Os que jogavam sabiam que eles eram titulares. Mas tinha o Gabriel Jesus. Tinha alguém que eu ia falar. Tinha o time montado, eles jogavam todo o jogo. É difícil ter mudança no passado. Então eles foram adquirindo confiança Moselli, e vai pra frente. A Moselli, confiança é tudo. Concordo com você. O Egídio, coitado, se ele jogar mal, ele sai. Não, concordo com Dá você. para dar um exemplo. Mas o ano Mas passado... ele sempre joga mal, ele nem deveria estar lá. O ano passado, o Palmeiras, quando entrava em campo, e isso eu concordo plenamente com você, o Palmeiras chutava 15 bolas a gol e fazia 2, 3 gols. E aí sempre tomava um, ok? O Gabriel Jesus precisava de 5 bolas e chegavam a 5. Não chega hoje. É isso que nós estamos questionando. Mesmo com 3 atacantes, o Palmeiras tomou um gol ontem, entendeu? Tava 1-0, começou aquela zoeira total. Se não é o Guerra fazer uma jogada individual ali, entendeu? Para ter o segundo gol ali, o gol de virada, com o Dudu, Ele foi muito esperto. Exatamente, entendeu? E se o Palmeiras toma aquele gol de empate já com 20, 25 do segundo tempo, entra em desespero de novo, que foi o que aconteceu contra o Corinthians. Mas vamos aguardar. Eu estou dizendo o seguinte, se Cuca continuar teimoso... Só para fechar, na minha opinião, qualidade passa longe de quantidade. Você falou Gabriel Jesus. Hoje tinha o Gabriel Jesus, ele resolvia. Hoje tem o Egídio, o Borja, o Eric, não resolve. E Daverson chegou a palestra. Chegando, não resolve. Mas, Moselli, deixa eu te falar, há 3 programas atrás você falou aqui que você achava que dos 3 títulos era certeza que o Palmeiras ia beliscar um. Eu concordo. Por isso que eu falo que não jogou toalha no Brasileiro ainda. Mas no Brasileiro não vai ser campeão, Não, então não. só sobrou 2. Nossa, Chega de falar de Palmeiras. A gente está falando muito de Palmeiras. O Palmeiras está em Tá mal. 5º lugar e nós estamos falando muito Mas de tá em Palmeiras. 3 competições. O assunto agora é Vasco 0, Santos 0. Jogo com portões fechados, jogo chato. Mas o Santos vem fazendo uma bela campanha, se recuperou, teve ótimos resultados. Levir culpe no Santos. Flávio, e aí? Vasco 0, Santos 0. Melhores momentos, enquanto você vê aí, tem que falar rápido, porque os melhores momentos foram rápidos. Normalmente vai ser uns 30 segundos. E aí? Olha, eu perdi as contas de quantos jogos já assisti esse campeonato. Sem dúvida foi o pior jogo que eu vi nesse campeonato até agora, foi esse jogo. Ninguém criou nada, um jogo sem criatividade nenhuma. Olha, a ausência de torcida é triste demais, né? Não dá, O né? jogo, você assistiu o jogo? Meu, manda o jogo pro Nordeste, em vez de mandar lá. Gente, olha, o jogo sem torcida é uma tristeza absurda. Nem os jogadores têm ânimo de jogar num estádio. Ainda o Engenhão é um estádio grande. Se fosse um estádio mais acanhado, acho que talvez seria menos pior, vai. Mas o Engenhão é um estádio grande. Horroroso o jogo. Moselli, O Santos não jogou Vasco 0, bem. Santos 0. O resultado justo. Embora eu acho que o Vasco está melhorando, hein? Eu não acreditava muito no Vasco, mas jogo a jogo parece que está tendo consistência e o time vem melhorando. Deu para ver isso aí nitidamente contra o Santos. Chutou mais a gol. E o Vasco, que eu achava que era um dos candidatos a cair, eu acho que já estou até mudando minha opinião. 20 pontos. Acho Acho que não cai o Está numa Vasco, posição viu? intermediária. Eu acho que o Vasco não cai, né? Mas precisa tomar cuidado com a loucura do Eurico, né? O Vasco tem esse agravante aí. Que hoje vai ser julgado. Você não né, sabe o que inclusive, está na pelo cabeça estádio. dele, ele fica doido. Pergunta do Doido. Santos, vamos falar do Santos. Ó, o pessoal do tio Dirdo fica bravo com o senhor depois, porque tá falando de Santos e Vasco, o senhor fala do Vasco. Fala do Santos. O Santos, A gente tá falando do Santos. Santos que tem 24 pontos, 12 a menos que o Corinthians. O Santos. Tem condições de buscar título ou não? Murilo, o Santos é limitado o plantel para 3 competições, Murilo. Limitado. Você vê É. ontem. Teve que jogar Tem que esse Daniel ver. Guedes jogou no lugar do Vitor Ferraz. Tem que Já foi ver, expulso. Tem que ver isso aí. O problema do Santos é grave. Infantil. Está em 3 competições merecidamente, mas também é um elenco limitado. Isso aí conta nessa hora. Agora ele tem que priorizar. O brasileiro, como você está falando, está longe, fica longe. Então tem que priorizar.
Mas eu acho que no jogo de ontem foi um resultado justo e o Santos vem jogando bem, não está jogando mal não. E uma coisa, uma contratação que passou desapercebida assim por muita gente, o Leverkusen, a tranquilidade que ele dá para o time, para os jogadores, ele trata os jogadores que nem filhos. Então você percebe que os jogadores estão crescendo. O Kaique é um exemplo, ele estava perdido na Vila Belmiro. O Levir chamou de lado, sentou com ele, o menino está jogando bem. Isso aí conta muito. Ele é experiente, né, Moisés? Isso Ele é ajuda muito muito. experiente. Uma pena Problema, hein? Thiago Maia. Então, uma pena que o Aí- Santos não tem um plantel que joga muito esse Thiago Maia, né? É gostoso você Se ver foi. jogador volante e canhoto. Thiago ele Maia não jogou ontem. Não, foi embora. Não, vai Vendido. embora, ele vai estar certo. Já foi. Isso já Mas foi. ele não jogou porque já está vendido? Já. Já fechou? Já fechou, foi, já foi, fechou. Ah, então, olha... Já fechou. Já foi. É isso, esse é o problema. Pergunta a do Santos. vocês aqui e eu falei de prognóstico. O Flamengo tem 24 pontos. E aí? E esse Flamengo? Vai disputar título ou não? Porque o Flamengo tem a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana. O Flamengo é um concorrente do Corinthians a esse título? Eu acho que é. Eu acho que é o maior concorrente. E embora nessas duas rodadas o Flamengo deu uma tropeçada aí. Em 6 pontos ele ganhou 1. Perdeu em casa do Grêmio. Então, jogo... perdeu um jogo que não era para perder. E também agora esse empate aí que não foi muito favorável. Mas o Flamengo tem um lado bom, tá se reforçando. Agora eu não confio muito. A gente fala, às vezes, você fala muito, eu presto muita atenção. O Flamengo está montando um time do meio de campo à frente bom, mas a defesa do Flamengo, o Hever, que já está no apogeu dele lá, está meio no fim, já foi um grande jogador, começou no Paulista, sou fã dele, mas o Hever tem outro, Juan tá bem velho. O Luan e tem Juan. Juan e outro menino Tem o lá, Rodolfo, tem o Vasco. Rodolfo veio o machucou. Rodolfo, mas você ficou Tem o Rafael machucado. Vaz. Rafael Vaz. Então, eu acho que a defesa do Flamengo não inspira muita confiança. Os laterais também são limitados. Então, tá um time da frente espetacular, mas Ou deve seja, muito não na chega defesa. no Corinthians também, né? Eu acho que o maior concorrente Mas é o do maior Corinthians concorrente. nesse campeonato é o Flamengo. É o Flamengo. Tem É, dois esse jogos, negócio né, de Sul-Americana, Flávio? 6 pontos entre os dois. o Flamengo vai jogar com os reservas na Sul-Americana até o último jogo. Se ele for para a final, vai jogar com os reservas. Pode apostar que eu tô Fez um falando. ótimo resultado, né? Então, no com Copa os do reservas. Brasil. O Flamengo é o time que vai brigar com o Corinthians, que vai Preocupação brigar. no Flamengo, que pra mim, pode é só chegar defesa. no Corinthians. Defesa é Mas as preocupação. defesas Tá aí são o ruins. Campeonato Brasileiro pegando fogo. Vamos falar da 15ª rodada. Eu quero prognóstico, mas por favor, caprichem um pouco mais hoje, tá? Que tá difícil falar de prognóstico com vocês, entendeu? Semana passada o Flávio anotou, ele não acertou nenhum, gente. Nem você, nem o Mosé. Ninguém acertou. Meu Deus do céu. Ninguém acertou. Vamos lá. Começamos na quarta-feira com Santos e Chapecoense na Vila Belmiro, 19h30. Flávio, quanto vai ser esse jogo? Santos e Chapecoense. Santos e Chapecoense vai ser 2-0 pro Santos. 2-0 pro Santos. Moselli? 1-0 Santos. 1-0 Santos. Esse jogo vai ser 4-1 para o Santos. Vitória, olha aqui esse jogo, Vitória e Grêmio no Barradão, 19h30. E aí? 0-0. 0-0? 0-0. O Moselli tá secando o Grêmio, né? Lógico. Tá secando o Grêmio. Lógico. O senhor fica secando o Grêmio. 0-0. Quanto vai ser esse jogo, Flávio? Vitória e Grêmio no Barradão. Vai ser 1-0 pro Grêmio. 1-0 pro Grêmio? Me cobra, hein? 0-0. Nossa, Vitória, né? Que fase, Me né? cobra. O Grêmio ganha todos os jogos fora de casa. Grêmio 3, Vitória 1. A Ponte Preta precisa melhorar, hein, gente? A Ponte Preta tem 15 pontos. Abre o olho, Ponte Preta, que o São Paulo sai rapidinho, hein? Ponte Preta e Coritiba, 21 horas. E aí? A Ponte agora tem um detalhe, né? Tá pressionada, hein? Agora a Ponte tá pressionada, porque a torcida da Ponte ajuda, mas tem hora que também atrapalha, pressiona muito. Jogo dificílimo, 0-0, não ganha no Curitiba. 2-0 pra Ponte. 2-0 Ponte? Eu também acho que a Ponte vai ganhar. Coritiba sem Kleber Gladiador, ficou sem sal, sem açúcar. Vai ser quanto? Avaí e Quanto vai ser? Ponte Preta. O senhor tá anotando? Tudo. Tá anotando? Vou Tá anotar. certo, Ele Flávio, anota isso aí. Vou agora. anotar que eu... O senhor tá anotando porque o senhor sempre perde. Por Nós isso que o vamos senhor ver tá se eu anotando. perco. Entendeu? Não, Quanto porque- vai ser Ponte e Coritiba? Ponte Preta vai ganhar de 3-0 do Coritiba. 3-0. 3-0. Avaí e Corinthians. Aliás, se eu fosse técnico da Ponte, a Ponte não estaria jamais nessa situação.
Avaí e Corinthians. Moselli, Avaí e Corinthians. Corinthians, 1-0. Corinthians 1x0? 1-0. Gol de quem, Moselli? Quero dar uma apertada. É que você quer pra saber no Cartola, né? Eu preciso de umas... Guilherme eu preciso de umas Arana. opiniões aqui. Guilherme Arana. Ô Jadson. Flávio, Avaí e Corinthians. 1-1. 1x1, É. empata. Empata. Corinthians vence de 2-1, de novo com gol de Jô e Rodriguinho. Flamengo e Palmeiras. Olha esse jogo, quarta-feira, 21h45. E aí, Flávio? 2-2. 2-2? Ah, esse jogo aí o Flamengo joga tudo, né? Se não ganhar, não. Então Flamengo. Flamengo ganha? 1-0 ou 2. 1x0. Ou 2. vamos lá. 2-0, vai. Vocês vão falar assim, pô, 2 a 0. se o Cuca prestar atenção e fechar o meio, o Palmeiras vence o jogo. Tá? Palmeiras 3, Flamengo 2, no Ninho do Urubu. São Paulo e Vasco na quarta-feira. Será que o São Nossa Paulo vai Senhora. conseguir? O São Paulo tá fazendo uma tentativa, vai até mudar o jogo, porque tá voltando de ônibus, mas acho que não vai conseguir. São Paulo e Vasco no Morumbi, quarta, 21h45, Moselli. Redenção do São Paulo, 1-0. Na 1 a 0? marra, na marra, na marra, 1-0. Flávio, dá para o senhor parar de anotar e olhar para o nosso telespectador? Não, deixa ele anotar. Eu quero 1 a 1. pedir desculpa. Por que o senhor não assiste depois, entendeu? E depois anota? Não, anota. O senhor precisa ver isso agora? Tá 1-1 o jogo. Vai ser 1-1 o jogo. Não deixa mais ele dar palpite errado. São Paulo e achar vai que- moer o Vasco. Você só fala besteira 2-0 aqui. para o São Paulo. 2-0. Atlético Mineiro e Bahia. Bahia, eu adoro o Bahia. Aliás, muito obrigado, Regis, de ter feito menos 1,30 no Cartola, entendeu? O senhor me ajudou bastante. Atlético Mineiro e Bahia, Moselli. Atlético. Atlético quanto vai ser? 2-0. 2-0? 3-1. 3-1? 4-1 para o Atlético Mineiro. Fluminense e Cruzeiro, jogão, hein? Fluminense e Cruzeiro. Jogo bom. E aí? Eu acho que o Fluminense ganha esse jogo de 1-0. Quinta-feira, Julite Coutinho. 1-0 1x0 Fluminense. Flu? Tá, empate. Isso é jogo típico de empate. Eu não gosto de falar 2-2, mas vai ser 2-2 0 a 0. esse jogo. Tá? 0 a 0. 2-2. Quanto vai ser? Esporte- 0-0. Esporte Recife e Atlético Goianiense. Olha o professor, hein? Todo mundo vai escalar o Diego Souza nesse. Eu não vou. Quanto? 3-0. 3-0? Sport, 2-0. 2-1 para o Esporte, chorado. Atlético Paranaense e Botafogo, quanto vai ser? Esse Atlético joga tudo também. Pressão total, Atlético. 1-0. Eu acho que vai ser 1-0 também. 1-0? 2-2. Botafogo está jogando bem. Tá aí os prognósticos que o senhor Flávio está anotando. Ele está anotando, mas ele vai rasgar, porque Não, ele vai tá errar, certo, depois concordo ele vai com anotar. ele. Eu quero falar dos resultados do Cartola. Põe na tela aí os resultados do Cartola. Em primeiro lugar, Marco Rodrigues aqui, Fúria. Ó, o Marquinho está em primeiro lugar. Em segundo, Moselli, Nivaldo Moselli, o M10. Subiu uma posição? Em terceiro, Galácticos com Iago Henrique. Em quarto, o Guilherme. O Guilherme, hein? Não sai daí entre os 6. Boa, Guilherme. Carlos Henrique em quinto lugar, nosso ao mestre com carinho, e Fernando Bordim em sexto lugar. Senhor Flávio, o senhor está em que lugar? Eu tô em nono agora, mas eu vou Nono passar lugar. o senhor. Nono lugar é uma vergonha, né? Tá aí os resultados do Cartola, da Liga do Placar Eletrônico. Eu quero mandar um abraço pro Brainer. Fale do Brainer aqui, Moselli. Você. O Brian tem muita história em Jundiaí no esporte, né? Um abração, Fernando Brian, que eu sei que ele está assistindo. Peraí, antes de falar, mostra o Brainer. Fala você, Brainer. Meu nome é Fernando Brainer, eu sou esportista, ex-jogador do Paulista, eu jogava basquete um pouquinho, mentia um pouquinho também. Eu quero apresentar agora esse programa sensacional que é o Placar Eletrônico do Canal 25, do meu amigo Johnny Carreiro, do meu amigo Nenê Moselli e do meu ex-aluno Bronzelli também. Eu gostaria que todo mundo assistisse. Eu assisto, você assiste, nós todos assistimos. Tá aí, estamos de volta, Moselli. Agora pode seguir, falar Então, desse grande amigo aqui. Grande que tá sempre amigo, com a gente. esportista. Jogou no Paulista, fez gol no Valdir Pérez, eu assisti. Tive o prazer de ser técnico dele no Estrela La Ponte e hoje ele é meu técnico dos veteranos do clube lá. Então um abração para ele e para toda a família dele, né, que assiste. O filho, abraço pra o filho dele também, o Pigo, que da banda Raiz Raça. Garotada vê todo o programa lá. Um abração para todos. Um abraço para você, Brian, para todo o pessoal do Clube Jundiaense que em massa acompanha o Placar Eletrônico. Flávio, você quer mandar um abraço para alguém para a gente se despedir hoje? Quero mandar um beijo para os meus filhos, Jean e Júlia. Mandar um abraço pro Ralfinho, tamo junto. Haroldo Ricardo Capovilla. Nos encontramos no aniversário do Alê. Show de bola, obrigado por assistir a gente. Tem mais uma galera aí, o André, o Douglas, o Alê, o Portuga, Dani, Marcão, Marcelo Gaúcho.
Um abraço para todos vocês, obrigado por assistir a gente aí. Marcelo tá lá no Rio Grande do Sul. Show, assistindo Marcelão. a gente. Nosso Marcelão, parceiro. Moselli, quer mandar um abraço pra alguém? Um abraço pro pessoal de Chapecó lá, César, Dona Nilce, o Agostinho, todos vidrados no programa, assistindo sempre e assistindo o jogo da Chapecoense. Ligou para mim ontem à noite, Chapecoense, 2-0. Então um abração para todos lá. Show de bola. Estamos aqui finalizando mais um Placar Eletrônico. Um abraço para você, Ale Botelho, que foi nosso correspondente internacional, que fez aniversário aí. Parabéns, Deus abençoe muito você. Você é um cara queridíssimo por todos. Um abraço para você e sua linda família. Valeu, Placar Eletrônico. Volta semana que vem com muita cornetagem. Um abraço a todos vocês de Jundiaí. um abraço, obrigado.